bem, agora é um momento especial, um talk show do setor de saúde. Eu convido aqui para a arena o gerente de infraestrutura e TI da AFIP, Gabriel Martim Fusco. Convido também o coordenador de infraestrutura do Hospital Sabará, Alex Valério Rodrigues de Carvalho. Convidamos ainda o encarregado de proteção de dados do Hospital Sabará, Nityananda Portelada, e o Country Manager da Sonic Wall, Arley Borgiato. Vamos recebê-los. Aí está o nosso time de agora, vamos aplaudi-los, por gentileza. Obrigado, muito bem-vindos. Como vai? Tranquilo? Sejam bem-vindos. Arley, comande o show, por favor. Alô? Ok, pessoal, muito boa tarde. Como já apresentado, meu nome é Arley Borgiato, sou responsável pela operação da Sonicol na América Latina. Antes da gente começar o nosso talk show, com excelentes convidados aqui, muito bem preparados, eu queria fazer um vínculo aqui, uma chamadinha para alguns slides, e aí claramente vocês vão entender e compreender a razão pelo qual eu estarei mostrando isso, tá? Então, enfim, rapidamente, a Sonicol é uma empresa americana, sediada em Milpitas, 31 anos de existência, 21 anos no Brasil, um pouquinho mais de que 23 mil clientes aqui em nosso território, enfim, mais de 300 patentes, isso para quem não conhece. Enfim, e agora vamos passar um pouquinho aqui pelo que a gente gostaria de vincular, algumas preocupações que com certeza vocês que estão aqui presentes, e remotos também, possuem nos dias de hoje. Então, isso claramente compartilha com que praticamente algumas dores, né, de que todos os CEOs, CSOs, enfim, administradores de tecnologia passam para o dia de hoje. São vários pontos, e evidentemente os nossos amigos que estão aqui convidados vão poder talvez esclarecer um pouco deles. Nesse momento pós-pandemia, esse momento híbrido, né, ou seja, a mobilidade continua sendo algo muito forte, o serviço reativo em muitas instituições e organizações continua sendo uma evidência muito clara. A gente percebe, nós como vendors, tecnologia de segurança, em muitos casos, a ação ela acaba tomando, muitas vezes, depois de um problema de segurança ter acontecido mais de uma vez e por muito tempo. Então, a parte reativa é um ponto muito claro. Monitoramento unificado. Recentemente, nós verificamos, através de uma pesquisa do próprio Gartner, uma pesquisa simples, quantos vendors que cada cliente, em média, possui dentro da sua estrutura de rede, e a média é 30 vendors diferentes. Então, esse é um ponto extremamente preocupante, e você conseguir ter uma visibilidade dessa unificada é algum ponto bastante interessante. Enfim, são muitos pontos, evidentemente, que vocês devem ver isso todos os dias, e acabamos colocando isso a vocês. A Sonicol, bianualmente, ela gera um relatório que nós chamamos de ameaças, e esse é um ponto muito importante para os dias que a gente vive hoje. Então, é importante que vocês saibam que tipo de investimento na área de segurança que vocês vão fazer, e aqui a gente acaba convidando vocês depois para que vocês baixem o relatório, depois eu vou passar um QR Code no próximo slide, que acabou virando uma referência global, e aqui a gente traz algumas empresas, instituições da mídia, que utilizam o nosso relatório como uma referência bem interessante. Então, fantástico, enfim, IT Forum, próprio Risk Report, enfim, acaba utilizando isso como referencial. Esses dados, esse relatório, ou seja, você só consegue se proteger baseado no que você conhece, quais são as tendências que estão acontecendo, baseado no que a gente está informando. Então, ali, mais uma vez, está o QR Code, caso tenha o interesse de baixar o relatório completo, não tem custo algum. Ele é baseado no que nós chamamos do nosso Security Center, então são mais ou menos aí, enfim, mais de 1 milhão de sensores espalhados em todo o mundo, mais de 215 países, em diferentes estruturas de rede, e faz com que nós tenhamos, com isso, uma informação bastante clara do que está acontecendo em tempo real. Então, mais uma vez, é uma ferramenta extremamente estratégica para os negócios de vocês. Então, mais uma vez, eu convido para que vocês façam isso e baixem. Aqui, mais uma vez, está o relatório, então, já dei algumas referências de vocês à mídia que estão utilizando. O QR Code aponta para que vocês consigam fazer o download. E
aqui, esse slide é um ponto bem interessante. Então, esse slide praticamente resume o que o relatório nos indica. Tá? Então, basicamente, o nível de tráfego criptografado, deixa eu ver se eu consigo dar um laser aqui. Bom, não vou me arriscar para não mudar. Em 132% teve aumento comparando o mesmo período. Ou seja, esse relatório, como eu falei, é bianual, ele foi extraído dos dados de janeiro a junho desse ano. 132% foi o número de aumento de tráfego, de ameaças criptografadas identificadas por nós. Outro ponto também interessante, malwares voltados para IoT, 77% comparando esse número. Guardem esse percentual, porque nós estamos falando de IoT, tudo que vocês vivem no dia a dia de vocês. Nós estamos aqui conosco nesse palco, empresas focadas no setor de saúde. Eles trabalham com MIoT, né, na parte médica, dispositivos de avaliação, e isso, com certeza, impacta no dia a dia dessas pessoas, dessas empresas. Outro ponto interessante, e eu vou já pular aqui para a parte de ransomware, nós tivemos uma queda no mesmo período ano passado de 23%. Apesar de ter uma queda de 23%, não é muito que se comemorar. O Brasil, por exemplo, saltou da 4ª posição para a 3ª posição, para a 2ª posição nesse ano. Tá? Então, apesar da queda global, vejam, se nós compararmos o mesmo período aqui dos anos anteriores, nós continuamos um número bastante elevado. Então, vejo aqui, no mesmo relatório do período do ano passado, estávamos em 4ª posição, Brasil, e esse ano indo para o 2º lugar, perdendo evidentemente para os Estados Unidos. Ok? Bom, um dos pontos, eu convido vocês para que vocês visitem o nosso Business Unity Center aqui em cima, no próximo piso, conhecer um pouquinho dessa tecnologia que nos diferencia das tecnologias demais de mercado. Eu não vou entrar nos detalhes agora aqui, mas essa patente que nós chamamos de RTDMI, que vem da sigla Real Time Deep Memory Inspection, permitiu à SonicWall, diferentemente das empresas de mercado, que nós identificássemos mais de 270 mil novas ameaças nunca identificadas por nenhum outro vendor. Então, a tecnologia ela é bastante simples, o gráfico pode ser, talvez, demonstrar um pouco de complexidade, mas é simples, e isso aqui traduz o que nós chamamos de nosso sandbox, sendo que 4 tecnologias distintas, permitindo que a gente faça isso. Bom, o RTDMI aqui mostra esse gráfico aqui nessa linha roxa, né, como nós falamos, primeiro semestre, né, Q1 e Q2, mostra aqui os 270 mil novas ameaças que nós descobrimos aí por cada período. Okay? Isso dá mais ou menos uma média, pessoal, de 1.500 novas ameaças criadas novas todos os dias. Então é um ponto de atenção, apesar de nós termos visto aí, de modo geral, a queda de ransomware. E aqui um ponto interessante. Quando nós conseguimos avaliar aqui os ataques baseados em setores, vejam que o setor de saúde, nessa linha mais azul, enfim, ela está ali em 3ª e 4ª posição dos focos das organizações. Então, por essa principal razão, nós convidamos os nossos amigos para falar um pouquinho sobre isso. E entre elas está aqui o crescimento de ameaças de IoT. Como eu mencionei anteriormente, nós estamos falando também, focado mais nos setores deles, focado de MIoT. Né? Um crescimento de ameaça por volta de 77%. Bom, esse painel, então, como só recapitulando, está aqui conosco o Gabriel Martim, que ele é gerente de infraestrutura da Laboratórios AFIP. Também convidamos o pessoal do Hospital Sabará, o Alex e o Nietzsche, me permitiu me chamar de Nietzsche aqui, também DPO. Então, nós temos aqui 2 gestores da área de saúde e um DPO também formado, advogado, apesar que você comentou ali no esquenta, né, que você já não exerce mais a profissão, mas você carrega isso claramente. Né? E a gente queria fazer uma pergunta, né, claramente, quanto que a LGPD, até esse momento, acelerou o negócio de vocês, a área de vocês? Boa tarde a todos. Bom, a LGPD, na verdade, ela foi um ponto marcante, eu acho, para o mercado brasileiro e para o mercado da saúde como um todo. Antes de responder diretamente, eu preciso fazer para todos que estão nos assistindo uma premissa. A gente tem que partir da premissa que o estabelecimento da saúde, ele trata dados de maneiras diversas que outros estabelecimentos e também com um risco diverso. Quando a gente trabalha, por exemplo, uma instituição financeira,
e já trabalhei em instituições financeiras, nós temos majoritariamente dados de cadastros, dados de identificação, nós temos dados de movimentação, mas dados sensíveis, especialmente de saúde, são dados minoritários. E quando a gente fala de um ambiente de saúde, esse é o core business. E se você fala, por exemplo, de um ambiente pediátrico, nós ainda temos um segundo agravante, que nós temos unicamente dados de saúde de menores de 18 anos. Então, a LGPD ela trouxe uma aceleração muito grande na criação e na gestão, tanto de governança, quanto de segurança da informação, quanto de privacidade em si. O que era antes uma boa prática, então, uma adoção de um firewall robusto, o que era antes uma boa prática, como uma adoção de uma ferramenta de DLP, passou a ser obrigatório. A gente tem que pensar que a LGPD tem um princípio muito importante, que é o princípio da segurança, que ela basicamente determina que você vai tomar medidas de segurança da informação. Então, eu costumo brincar que segurança da informação não é mais boa prática, ela é obrigação da lei. Você não está em compliance com a lei se você não tiver o mínimo de segurança da informação. E quando eu falo mínimo, é o mínimo para você proteger esses dados, proteger toda essa informação que é muito importante. Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Primeiro, quero agradecer pelo convite, tá? Acho prazer. que vai muito de encontro, né, que a gente está falando. A LGPD com a segurança da informação, pelo menos na AFIP, tá, ganhou uma grande celeridade. Até porque há uma sinergia entre as duas áreas bem grandes, né? Inclusive até para atender os requisitos da lei, eu preciso de tecnologia. Então, a AFIP conseguiu, nesse aspecto, crescer muito. Conseguimos recursos, conseguimos entrar na estratégia da empresa como segurança da informação. Então, alavancou muito para a gente, tá? Bem legal. Está chegando agora, enfim, mais popularizando o 5G, né? E aí nós estamos falando do outro lado, que eu acabei de mostrar aqui no relatório, as ameaças de IoT, né? Como que vocês veem isso nessa telemedicina futura, e isso impactando diretamente o negócio de vocês e a proteção que vocês, enfim, já estão se preocupando com isso também já no futuro? Imediato? Boa tarde a todos. Primeiro é um prazer estar aqui, apresentando com vocês. Acho que assim, quando a gente fala em IoT para a área de segurança e falando em hospital, eu estou falando de monitores, eu estou falando de equipamentos médicos, eu estou falando de uma série de equipamentos aí que integram diretamente o paciente. E hoje a comunicação destes equipamentos é diretamente relacionada a um software integrado dentro de um ambiente de rede. Então, não pensar em segurança, ou isso está fora de cogitação. Para a gente lá, a gente trabalha muito com a questão de integração entre esses monitores. Então, com a solução que nós temos com o RP do hospital. Então, trazer soluções hoje, como o próprio SonicWall, como a própria questão do acesso, que era um projeto que a gente vem, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o que a questão do SonicWall trouxe de benefício para a gente. Eu acho que esta interoperabilidade sobre esses sistemas fez com que esse avanço trouxesse esses resultados para a gente. Só colocar um ponto aqui, né, que enfim, do 5G, eu acho que a gente tem que levantar uma preocupação, tanto que ele veio para ajudar, nós como infra e área de segurança, acho que tem um grande desafio, né, até entender os parceiros que fornecem os produtos, quanto eles têm uma maturidade de segurança, isso a gente sempre tem que avaliar. Onde isso conecta, com que sistema se integra, aonde está, eu acho que são várias perguntas, né, que têm que ser feitas antes mesmo de colocar uma solução dessa em produção, claro, né? O relatório também mostra esse crescimento também, são 3 setores, né, básicos que a gente acabou indicando lá no nosso relatório. De foco, né? Governo, evidentemente, educação, até por causa desse momento que nós vivemos, enfim, de pandemia, enfim, acesso remoto, e o terceiro setor lá, realmente, saúde, né? Os dados são globais, né? Vocês perceberam mesmo movimentação também de tentativas, movimentações, ataques também no Brasil, nas instituições de vocês? Claro, não preciso falar que tipo de ações vocês tomaram preventivo, vocês já falaram que são usuários SonicWall, mas como que vocês viram isso também, essa movimentação dos ofensores, né, no setor de saúde no Brasil?
Em geral, nós temos sentido um aumento grande de ofensores no setor da saúde. Isso começou, obviamente, nos Estados Unidos, na Europa. Nós tivemos alguns casos marcantes de ataques, inclusive com consequências físicas a pacientes, mas isso foi se expandindo, como tudo, para o redor do globo. Então, foi notado, sim, um aumento de tentativa de fraude, de tentativa de contatos, phishings, de ataques a essas organizações, porque a gente tem que pensar que essas organizações tratam dados muito sensíveis, então, e trata de uma questão sensível. Então, você pensa a situação de um estabelecimento médico, de um hospital que seja atacado por um ransomware e tenha todo o seu ambiente criptografado. Nós estamos falando aí de um ambiente que muitas vezes ele é unicamente digital. Se eu perco acesso a esse prontuário, eu perco acesso ao atendimento ao paciente. Então isso é tentador para que seja atacado, porque a possibilidade de cobrança acaba ampliando. E nós temos aí diversas outras questões, mas nos últimos tempos sim tenho visto, inclusive com parceiros, esses acontecimentos ou essas tentativas. Acho que complementando aí do que o Nietzsche está falando, acho que a questão da educação, do cuidado da informação, acho que ele é um tema muito importante também. Então, assim, programas de phishing, né, programas de detecção, são ações extremamente importantes, que lá no Sabará a gente vem executando, vem fazendo aí, que vem mostrando um pouco da maturidade dos nossos usuários com relação ao uso da informação e como eles trabalham com a questão da privacidade. É a ponta que, de fato, é o nosso elo de ligação e que vai trazer esse retorno para a gente ou não. Então, é ele que vai garantir esse processo de segurança, por melhor de tecnologia que a gente venha a ter e oferecer. Então, acho que trabalhar a educação, claro, em cima de ferramentas robustas, vai conduzir todo esse processo. Gabriel, alguma coisa? Eu deixo como ponto de atenção, eu só até meio friso isso sempre, né, que não adianta a gente ser seguro como empresa. Nossos fornecedores e parceiros, principalmente, tem que ser muito bem analisados, né? Isso aí é algo que constantemente a gente faz, até para entender, né? Será que esse software é 100% seguro? Vou atender ao negócio? Vou, mas será que estou atendendo da melhor forma? A gente sempre segue nessa linha, tá? E também complementando, lembrando da LGPD, não adianta a empresa dos senhores estarem adaptadas para a lei se os parceiros não estiverem. Se o vazamento ocorrer no parceiro, seja que parceiro for, você como controlador vai responder conjuntamente, na verdade diretamente, depois você que vai ter um direito de regresso. Tá? Então essa assessment de terceiros, inclusive na questão de segurança, é primordial e deve estar contratualmente previsto, no sentido que você como controlador tem o direito de auditar esse parceiro. Exato. Acho que para concluir aí, acho que é de acordo. Aqui a gente tem, né, nós na área hospitalar e tem o nosso parceiro aí em relação à questão do laboratório. E essa integração entre nós é muito intensa. Então, assim, todo dado, ele entra por mim, ele entra pela nossa instituição, mas ele é tratado lá também, na continuidade. Então, esta troca são como que nós precisamos abordar e seguir em relação a isso. No nosso esquenta ali, lá em cima, conversando, o Nietzsche trouxe uns pontos interessantes, né? Que a tecnologia por si só, evidentemente, não anda sozinha, e tampouco a gestão, né? Enfim, a governança também não. Como é que você vê isso hoje, nessa sua experiência também, aí que a gente pode estender esse tema também aqui rapidamente? Eu tenho uma visão bastante abrangente de qual é a função de um DPO, né? Muitas vezes as pessoas pensam que, como até nós já comentamos, que um DPO é você adaptar contrato e você fazer uma política. Então, eu até brinco, muitas vezes eu tenho colegas advogados que acham que ser DPO é isso. E nada contra advogados, pessoal, eu sou também. Mas ser DPO é muito mais do que isso, né? E isso vale também para a questão de tecnologia. Até partindo da apresentação que veio anteriormente, não adianta você ter a melhor tecnologia ou melhor regra de governança se você não tem conscientização, se você não tem treinamento, se você não tem acompanhamento do comportamento humano. O comportamento humano em TI, por mais que nós de TI sejamos mais voltados para um computador do que para pessoas, né? Vamos colocar assim em geral, o comportamento humano é o mais importante. É no comportamento humano que você vai ter um vazamento.
É no comportamento humano que você vai ter uma invasão. Tá? É a pessoa que atendeu uma ligação e passou a senha, é uma pessoa que sofreu uma engenharia social, é uma pessoa que clicou num link de phishing, é uma pessoa que entrou num link que ela não deveria. Então, treinamento e acompanhamento desse treinamento, isso contínuo, ele é primordial. Acho que só complementando, né? A grande maioria dos sistemas recebe o input de um ser humano. Essa é a... E a grande maioria dos sistemas, na verdade, todos, Todos? até o presente momento, não só recebem o input, mas são programados por pessoas também, gente. Então, esses programas eles vão reproduzir o bias, o viés que nós temos, seja o viés comportamental, seja o viés de lógica de programação, seja o viés de captação de dados, de imagens ou de inputs. A NPD, realmente, nós sabemos que ela já existe, temos um presidente já há um tempo, e sabendo da existência da NPD, sabemos que a área de saúde é uma das áreas mais cobradas, né, pela essa agência nesse momento, né? Que experiência vocês podem ter, há inúmeras pessoas aqui, gestores, enfim, presencialmente e remotos, que experiência vocês podem compartilhar também, que está do outro lado da linha, nessa cobrança incessante que eles fazem, de uma certa forma com razão, enfim, que pode ser utilizada do outro lado da ponta aí? Olha, a NPD, por mais que ela esteja se estruturando ainda, ela já definiu algumas prioridades. E as 3 prioridades que foram definidas pela NPD, e, gente, isso não é da minha cabeça, é reunião com o presidente da NPD, tá? Especificamente com algumas entidades, no caso a ANAP. Foi no sentido de que as 3 áreas prioritárias vão ser comunicações, grandes corporações de varejo e a área da saúde. Seja pela quantidade de titulares atingidos, como é o caso do varejo, como é o caso da telecomunicações, seja pela sensibilidade dos dados. Então, a fiscalização ela ainda não ocorreu, nós estamos aguardando até um regulamento sobre dociometria de pena, mas agora, reproduzindo novamente palavras da presidência da NPD, as empresas tiveram tempo. Tempo elas tiveram. A lei existe há 4 anos e está em vigência há 2. Então, muito certamente, no começo do próximo ano, haverá uma fiscalização mais rígida. A recomendação que eu faço para todos os colegas que se envolvam com isso é: comecem, se isso já não foi feito, comecem a construção de um programa de privacidade, comece a gestão eficiente desse risco. Tá? A NPD, ela não vai querer que a empresa esteja 100% em compliance, porque ninguém está em 100% em compliance, nem a NPD. Mas ela quer que você esteja num grau minimamente aceitável e que você demonstre que você está trabalhando por isso. Tá? E só encerrando, pessoal, não pense na multa. A multa é o menor dos problemas. A multa você paga e isso morre. Pense nas outras penalidades que a LGPD traz e que o regulamento que vai ser aprovado traz. A gente tem dano numa imagem de uma organização que pode encerrar essa organização e nós temos, em última instância, a NPD com o poder de decretar o encerramento de qualquer instituição. A multa é uma das penas mais leves. Tá? A LGPD é uma coisa bastante séria e a NPD está demonstrando que, claro, ela tem um viés educativo, mas ela não vai estar para brincadeira, já se passaram 4 anos que a lei existe. Acho que só para concluir ainda, acho que um programa de privacidade, quando a gente fala num todo, trazendo um pouco agora para o lado de tecnologia propriamente, ele precisa ser bem construído, tá? Então, assim, é fundamental que vocês façam uns estudos sobre o que eu tenho dentro da minha organização, que tipo de estrutura eu tenho hoje, seja softwares envolvidos, qual o meio de liberação desse tráfego de informação dentro desse volume de informação que é gerado de lá, quais sistemas de apoio, eu tenho uma ferramenta de DLP, eu tenho um Firewall, eu tenho um programa de privacidade, como que isso está escrito lá? Porque isso é fundamental para a construção e a continuidade deste modelo, que é uma realidade aqui no Brasil. Gabriel, alguma mensagem final aí para o pessoal? Bom, a mensagem final, assim, eu entendo que segurança da informação
não é uma responsabilidade da TI, sim de todos os integrantes da empresa, tá? Então eu acho que a conscientização, os programas, campanhas de phishing, enfim, N soluções que podem ser aplicadas, a gente tenta ao máximo, né, deixar os usuários instruídos e sempre contar com o apoio, né, enfim, do board da empresa para disseminar isso muito mais fácil, né, entre os colaboradores. E é isso. Pessoal, mais alguma mensagem de vocês? Eu gostaria só de fazer uma finalização, aproveitando a palestra anterior. Vejam a segurança da informação não como quem fala não, mas quem fala sim no sentido de a organização vai continuar a existir. Quando ele fala não, é porque, na verdade, ele está pensando na frente, ele está pensando naquele problema. E quando aquele problema acontece, ele potencialmente pode acontecer na organização toda, não vai ser só na TI. Para concluir, acho que quando a gente fala do tema segurança da informação, como até foi falado realmente na apresentação passada, assim, além de caro, ele envolve muito processo e muitas vezes assusta. Mas não é isso, eu acho que mais do que tudo é a conscientização sobre um modelo novo de gestão e um modelo seguro, principalmente garantindo a segurança dos nossos usuários. Perfeito, senhores. Agradeço desde já a apresentação de vocês, a participação, enfim. Eu acho que foi bastante esclarecedora. Eu ficaria aqui no mínimo mais uma hora discutindo sobre esse tema aí. Aos demais, eu convido para que vocês conheçam um pouquinho as nossas soluções. Estamos aqui no andar de cima, na nossa Business Unit. Enfim, nós teremos também, aproveitando, temos um grande carrinho lá de brigadeiro. Enfim, quem não tiver nenhum problema em adquiri-lo e comê-lo, fiquem à vontade. E temos algumas sessões extras que nós estamos fazendo, elas são 5 por dia, e ao final de cada sessão nós estamos sorteando uma mala de viagem da SonicWall. E quem já participou, ao final do dia de amanhã, vamos sortear também uma Alexa. Então, são 2 prêmios, enfim, um para cada apresentação que a gente fazer, aqui uma mala de viagem da gente, e o Alexa amanhã, ok? Pessoal, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí. Um grande abraço. Obrigado a você.